você que nos assiste, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Saúdo também a igreja que aqui está presente e que Deus possa abençoar cada um de vocês que vieram aqui nesta noite, sabendo que Deus está muito feliz com a presença de cada um de vocês aqui. Irmãos, nós temos um tema especial. Esta semana é uma semana de oração. Começaremos hoje esta semana de oração. E o tema da semana de oração é: por que Jesus foi crucificado? E no final desta semana, os irmãos vão saber o porquê, os irmãos vão ter uma conclusão, o porquê que nós estamos aqui, o porquê que é prazeroso ouvir a palavra de Deus, né? Tudo isso porque alguém decidiu morrer na cruz por mim. É tanto que o hino que nós cantamos aí diz o seguinte: porque ele vive. Jesus, ele vive. Ele foi crucificado, foi sepultado, no terceiro dia ressuscitou, e Jesus está vivo, está no nosso meio, como diz a palavra. Todos os dias estarei convosco até a consumação do século. A promessa de Jesus é muito especial para nós. E desde já, convida os seus parentes, chama os seus amigos, traz para cá todos os dias, né? A partir das 7 horas da noite. Às 19 horas nós estamos aqui. E hoje Deus tem uma mensagem muito especial para nós. E a mensagem que Deus nos trouxe nesta noite está em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 tem uma mensagem muito especial ali. No versículo 19 diz o seguinte: porque como pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. E olha só que verso nós temos aqui. Que mensagem que nós temos aqui? A história, eu creio que todos sabem. Quando voltamos ao passado, nós sabemos que este homem que desobedeceu à voz de Deus foi Adão. Por isso, irmãos, pela desobediência de um só homem, é que o pecado passou a todos. Todos agora é portador do pecado. Todos agora, de acordo com o versículo 12 do capítulo 5, diz o seguinte: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Talvez você deve estar dizendo: não, mas eu não peco, eu não pequei. Amigo, amiga, todos é portador do pecado.
A partir de quando o homem desobedeceu, a partir de quando Adão desobedeceu, o pecado passou a possuir todos os homens. O pecado passou a todos os homens. Agora é portador do pecado. Mas o verso falou, o verso 19 diz que pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Que maravilha! A Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo. Mas também diz que por um só homem também muitos serão feitos justos. Nós temos aqui a pessoa de Jesus e também a pessoa de Adão. Adão desobedeceu a Deus. Adão pecou. E por ele, agora toda a humanidade é portador do pecado. Mas aí entra agora Jesus em cena. O porquê que Jesus veio? Quando o homem portador do pecado vai até Jesus, ele agora passa a ser o quê? Justo. Porque pela obediência de um homem que é Jesus, agora temos capacidade de sermos justos. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, o versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Morreu, pecou. Pecou, morreu. Aí entra em cena Jesus. Em Mateus capítulo 1, livro de Mateus, capítulo 1, lá diz o seguinte: no capítulo 1 de Mateus, no versículo 21, diz o seguinte: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus agora entra em cena. O objetivo pelo qual Jesus foi enviado é para salvar a humanidade. Então isso significa que de um lado está o pecado, do outro lado também está a salvação. A decisão do homem está aí, está na frente. Eu me lembro de uma experiência, não sei se eu já contei essa experiência aqui. A experiência de um professor e um aluno. O professor estava ali na sala de aula, o aluno também estava de lá sentado. Mas o professor era sábio. E o aluno disse: hoje eu vou pegar esse professor, porque ele disse que ele é sábio, então vou ver o que vai acontecer. Esse aluno estava com um pássaro na mão. E ele fez uma pergunta ao professor. Ele disse: professor, eu quero te fazer uma pergunta. O professor disse: pois não. O
Por que eu estou aqui com ele na mão? E aí os alunos ficaram ali, olhando um para o outro, calados. E o professor daqui rodou para aqui, para ali. O professor olhou para o aluno e disse: já sei, é um pássaro. Oh, acertou, realmente, é um pássaro. Mas aí eu faço outra pergunta, professor, disse o aluno. Este pássaro que está na minha mão, ele está vivo ou está morto? O aluno disse: se ele disser que está vivo, eu mato ele aqui e mostro que está morto. O professor rodou para aqui, foi para ali, o professor pensou bastante, a sala toda ficou em silêncio. E aí o professor olhou para o aluno e disse: olha, eu não sei se ele está vivo ou está morto, mas de uma coisa eu sei: a decisão está nas tuas mãos. Aí os alunos olhou para o professor e disse: uau, que resposta! A decisão está nas tuas mãos. Querido amigo, querida amiga, meus irmãos, de um lado está o pecado, do outro lado está aquele que veio para nos livrar do pecado, aquele que veio nos salvar do pecado, que é Cristo Jesus. Porém, Deus deixou livre arbítrio. Ele disse: eu te ofereço a vida e a morte. Escolha, pois, a vida para que vivas. A decisão está nas tuas mãos. Então aqui nós estamos vendo que neste contexto aparece Jesus, o Salvador do mundo. Aqui diz que o objetivo de Jesus, João capítulo 1, versículo 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O objetivo do Verbo, que é Cristo, o objetivo de Jesus, se fazer carne entre nós, foi para trazer salvação, trazer vida, onde havia morte, Jesus veio trazer vida. O salário do pecado é a morte. E aí Jesus foi enviado. João capítulo 6, o versículo 38. Olha só o que diz. João capítulo 6, o versículo 38. Diz o seguinte: eu estou aqui abrindo a minha Bíblia, a palavra de Deus é muito maravilhosa quando a gente pega a Bíblia e examina. Então no capítulo 6 de João, no versículo 38, diz o seguinte: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Olha só, Jesus agora é enviado do céu. Deus agora envia Jesus. E Jesus, o Verbo agora se faz carne e habita entre nós. Mas a decisão de Jesus foi não fazer a sua vontade. Irmãos, há uma lição especial para nós: não fazer a nossa vontade, não fazer a minha vontade, mas sim a vontade de Deus. E quando você decide fazer a vontade de Deus,
há um efeito, e o efeito você deve saber qual. O mesmo efeito que causou em Jesus. Aqui nós estamos vendo que Jesus, ele foi enviado não para fazer a tua vontade, mas sim a vontade de Deus, a vontade do Pai, a vontade daquele que ele enviou. Irmãos, e aí se formos pegar ponto por ponto, você chega a uma conclusão. O porquê que o mundo tolerou Jesus só 3 anos e meio? O porquê que a decisão de fazer a vontade de Deus é ao contrário deste mundo? É andar contramão deste mundo. A mensagem que você prega, quando ela é vinda exclusivamente de Deus, não agrada a homem nenhum. Um dia João Batista, pregando no deserto, ele disse: ninguém não ouve o nosso testemunho. Ninguém, pouquíssimas pessoas. Ninguém não ouve o meu testemunho. Por quê? Porque não agrada homem, não agrada ninguém. Agora vai num lugar, vai num ambiente onde lá está um pregador, falando, pregando, agradando a vontade das pessoas para ver. Está cheio de gente. Vai lá para ver se não está cheio de jovens. Mensagens passadas a mão na cabeça dos jovens, mensagens superficial, onde agrada a todos. Está cheio. Mas quando a palavra é pregada na íntegra, vindo diretamente de Deus, como Jesus fez, ninguém agrada. Sabe por quê? Ainda em João capítulo 6, o versículo 66, ou melhor, o versículo 60. E aí Jesus estava ali pregando, falando exclusivamente aquilo que o Pai havia exortado, exclusivamente aquilo que o Pai havia dito para que ele pregasse e falasse. No versículo 66, 60 diz o seguinte: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Quem pode ouvir este homem? O discurso deste homem, que era Jesus, para muitos era duríssimo. Era duro. Onde estava conversando com a pessoa, nós estávamos conversando ali em relação às doutrinas de Cristo, e aí esta pessoa disse: você fala disso aí na igreja sempre para as pessoas? Você fala sempre disso aí? Sim, eu falo. Eu falo. Ou seja, pela expressão, aquela pessoa quis dizer: isso aí é duro. Não vai ficar ninguém na igreja, né? Nós estamos vendo aqui que Jesus pregou duro. E quando Jesus prega, a multidão que ali estava ouvindo Jesus diz: duro é esse discurso, quem pode ouvir? No versículo 66 diz assim, no versículo 66,
então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Já não andavam com ele. Este homem prega duro demais. Irmãos, agora, Jesus foi enviado para quê? Para fazer a vontade do homem? Jesus foi enviado para passar a mão na cabeça dos jovens? Jesus foi enviado para olhar para todos ali e falar: não, eu quero pregar uma mensagem mansinha. Enquanto isso, os pecados daquelas pessoas ali ficavam ocultos. E aí todos que ali estavam foi retirando um por um. Se você for continuar a leitura, vai ver que ficou só os 12 ali. Imagina, né? Ficou só os 12. Aqui tem mais de 12, eu acho. Tem mais de 12. Né? Então, assim, ali tinha muitas pessoas, mas de acordo a mensagem de Jesus, que foi vinda exclusivamente do Pai. Do Pai? Sim, do Pai. Olha o que diz João capítulo 14. João 14, versículo 24. Jesus continua dizendo que a mensagem que ele prega não é dele, mas do Pai. Quem não me ama, não guardará a minha palavra, as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Oh, maravilha! É do Pai que me enviou. Então, irmãos, veja bem, há uma conexão, há uma ligação entre o Pai e o Filho. Aquele que não aceita o Pai, nem tampouco aceita o Filho. Aquele que não aceita Jesus como Filho de Deus, nem tampouco aceita o Pai. Então Jesus é a solução do pecado. Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele vendo que ali o homem agora peca, cai em pecado. O plano da salvação ali parece que foi frustrado ali no Jardim do Éden. Mas aí agora entra em cena o plano do Filho de Deus. O único Filho que Deus havia ali junto com Ele. Ele enviou para morrer por mim e por você, para derramar o sangue na cruz do Calvário, por mim e por você. E a Bíblia diz o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito. Unigênito é o único gerado, para todo aquele que nele crê. Olha, veja bem, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é a solução. E aí, quando Jesus é enviado, ele começa agora a percorrer, ele começa agora a olhar para o mundo pecador, e começa aí o seu ministério, né? Começa o seu ministério, ele foi batizado, Mateus capítulo 4, ele vai ali para o deserto, depois dali ele passa pela Galileia, e ali, ele reúne ali 12 pessoas, 12 pessoas, isso está em Mateus capítulo 10, chamados discípulos. É aqueles ali que iam ajudar Jesus. Só que eles tinham que ser transformados
Então eles ficaram ali na escola de Jesus, aprendendo com Jesus 3 anos e meio. Irmãos, aqueles discípulos, aquelas 12 pessoas, cada um tinha um caráter diferente, cada um tinha uma natureza diferente. João mesmo era chamado João, filho do trovão, ou seja, era bastante agressivo. No final dos 3 anos e meio, João passou a ser chamado o discípulo amado de Jesus. Quem não aprender com Jesus não aprende mais com ninguém, porque Jesus tem uma mensagem de transformação. E aí, cada um dos discípulos foram transformados. Assim como Jesus transformou a cada um deles, Ele também transforma vidas hoje. Porque a mensagem de Jesus é uma mensagem de poder. Então aqui podemos dizer que existe 2 caminhos. Nós aqui podemos dizer que existe o bem e o mal. Nós podemos dizer que existe o céu e o inferno. 2 coisas só, 2 opções. Podemos dizer que existe Jerusalém e Babilônia. Dois caminhos, um largo e um estreito. Interessante que a Bíblia diz que o caminho largo, muitas pessoas andam por ela, mas o caminho estreito, o caminho que Jesus também percorreu, é um caminho apertado e dificultoso, cheio de pedras e espinhos. E diz que são poucos que procuram passar por este caminho. Mas o interessante é que no final deste caminho há vida eterna. E aí? Você quer passar pelo caminho largo, que o final dele é morte eterna? Ou você quer passar por um caminho que é cheio de espinhos, pedras, mas lá no final dele é vida eterna? Eu escolho o caminho estreito. Bem como a igreja aqui também, no fato de estar aqui é porque escolheu o caminho estreito. Isso significa, irmãos, que não vai ser fácil para ninguém. Isso significa que cada passo que nós dermos aqui nesta vida é manuseada por Deus, e também cada dia da sua vida há uma lição para nós. E no final de tudo isso, a recompensa vem ao galardão, porque Jesus passou por este caminho. Jesus foi um homem dos mais humilhados que teve. Jesus foi um dos mais rejeitados. Quando você pensa que está sendo rejeitado, lembra-se que um foi mais do que você. Esse um é Jesus. Por isso, irmão, nesta noite, em nome de Jesus, eu faço um apelo a você que nos assiste. Eu faço um apelo a cada um. Diante desta certeza que nós temos, de que Jesus é o meu Salvador, de que Jesus é o seu Salvador, e que Ele deve ser o seu Senhor e Salvador pessoal. Nesta noite o apelo está em Hebreus capítulo 3, o versículo 7 e 8. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçai o vosso coração.
Quantos querem nesta noite dizer: eu aceito Jesus, eu aceito andar pelo caminho estreito, eu aceito passar por tribulações por Jesus? Quantos querem nesta noite dizer: eu quero continuar vivendo uma vida digna diante de Deus? Quantos querem dizer: eu quero mudar de vida, porque eu quero andar com Jesus? Eu sei que a solução é Jesus. Quantos querem nesta noite, irmãos? Deixa eu me ver as mãos. Amém. Né? Amém. Você que nos assiste também, tome uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Jesus é Ele mesmo, o Jesus, Filho de Deus. Porque Jesus, Ele é o caminho pela qual nós devemos passar. Ele é a vida. Ele diz que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele também é a verdade. Este Jesus, Filho de Deus, o Jesus da palavra, o Jesus da Bíblia, Filho de Deus. Queridos irmãos, os dias estão passando rapidamente, as horas estão passando rapidamente. Este mundo está ficando totalmente diferente. Até uma criança sabe que não vai muito longe isso aí. Tudo vai findar. A pergunta é: de que lado você está? De que lado você deve estar? Jesus disse: eu te ofereço a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Que Deus possa abençoar você de tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Lembrando que nenhum de nós temos a vida na palma da mão. Nenhum de nós sabemos o que acontecerá daqui a 3 ou 5 minutos. Não sabemos. Por isso que faz bem Deus disser: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Para Deus é o hoje, não deixa para amanhã. Mas que Deus possa abençoar você, em nome de Jesus.